Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez para mais um ano cheio da graça de Deus, não é? Hoje vou começar lendo duas passagens. Nós vamos misturar um pouquinho de duas passagens. Tá? A primeira está lá em Tobias, capítulo 5. Eu vou ler o contexto, ela é grande, depois vocês leiam inteira, porque vale muito a pena. Certo? Eu vou ler só alguns versículos e dar o contexto. Depois você lê as entrelinhas. Para quem não sabe, o livro fala da história de Tobias e começa falando do seu pai, um homem chamado Tobit. Tobit era um homem bom, era um homem muito temente a Deus, um homem fiel a Deus, e num determinado momento da sua vida, Tobit foi acometido por uma cegueira. E as coisas complicaram, não só fisicamente, mas a família até se voltou contra ele, amigos, ele estava num momento muito difícil, achando que ia morrer. E então ele chama o seu filho Tobias e fala: filho, o pai vai morrer, mas garanto o teu futuro. Tem um homem lá numa outra cidade que tem um dinheiro que ele me deve, que está separado para mim, então você vai lá buscar esse dinheiro, volta e garante o seu futuro com ele. Ele fala: mas eu não sei ir para lá. E o pai dele fala: vai que no meio do caminho é capaz de você encontrar alguém que te ajude. E aí no versículo 5, Tobias 5, versículo 5. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como que para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: de onde és tu, ó bom jovem? E ele respondeu: sou israelita. Tobias perguntou-lhe: conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele, tenho percorrido frequentemente este caminho. Então o anjo vai o guiando. É uma longa jornada, passa por 6 capítulos e depois de tudo eles voltam. E agora eu vou ler o retorno deles. E não só Tobias pegou o dinheiro que precisava, como no meio do caminho o anjo ainda trouxe um remédio para curar a cegueira do pai. Então, chegando, o pai é curado, e o capítulo 12 diz assim: então Tobit, que é o pai, chamou seu filho e disse-lhe: que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar, que presente pode igualar os seus benefícios? E aí o homem responde assim: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos à presença do Senhor. Essa é a primeira passagem. Vou ler a segunda, que está lá em Lucas 24. Discípulos de Emaús. Jesus morreu, ressuscitou e diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando um com o outro de tudo que tinham passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: por que estás falando pelo caminho? E por que estáis tristes? E aí eles caminham 12 quilômetros e depois no fim do dia, versículo 28, eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou Jesus então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e o serviu-lhe. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E diziam um para o outro: não nos abrasava o coração enquanto ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Você prestou atenção nas duas, e eu queria que você me dissesse o que há de comum nessas duas passagens que eu li. Tem um ponto comum, que vai servir de lição para que nós não façamos isso que aconteceu aqui. Nas duas passagens, eles caminharam ao lado de Deus
sem saber que Deus estava ali. O primeiro fez uma longa jornada do lado de um anjo e voltou, e não sabia. Os outros dois caminharam 12 quilômetros, é bastante, e só foram perceber depois do fim da caminhada, e quando se deram conta, já tinha passado o dia. Veja, antes da gente julgar eles, falar, nossa, mas como eles são burros, como eles são ingênuos, caminhou do lado de Jesus e não percebeu. Não é possível. Antes da gente julgar, precisamos ter cuidado, porque nós fazemos isso, a mesma coisa que eles, diariamente. Geralmente nós não percebemos a presença de alguém, nós ignoramos a presença de alguém por duas razões. Ou porque nós estamos distraídos, ou porque nós não conhecemos a pessoa. Às vezes você está num lugar, você está distraído e fala, você viu que fulano estava lá? Você fala, não, nossa, eu não reparei, eu estava prestando atenção em outra coisa, nem notei. Ou você não conhece a pessoa, e naturalmente o nosso cérebro é treinado para prestar atenção só no que você conhece. Então você está numa festa, numa formatura, aquele monte de gente, de repente eu falo assim, você viu que fulano estava lá? Não, quem que é? É um cara mais ou menos assim, estava alto, com uma roupa assim, assim. Você fala, não conheço, não vi não. Mas se você visse alguém que você conhece, você ia lá, ia cumprimentar a pessoa, depois ia voltar para o carro e falou, nossa, sabe quem que eu encontrei lá? O fulano. Por que que um você reparou que estava lá e o outro não? Porque você prestou atenção naquilo que você conhecia. Você nem gastou sua atenção com quem você não conhecia. Então, ou você ignora porque está distraído, ou porque não conhece. E aqui nós temos um exemplo de cada. Vamos começar pela distração, os discípulos de Emaús. Qual é a razão que a Bíblia nos diz que eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles? Porque eles estavam lamentando a morte de Jesus. Eles estavam distraídos com os próprios problemas. Eles estavam dizendo, o que vai ser agora da gente? Esse homem que era a nossa esperança, eles eram discípulos. Esse homem que a gente seguia era a nossa esperança e ele morreu. O que vai ser de nós agora? Eles estavam tão preocupados com os próprios problemas, tão ensimesmados, como a gente diz, que eles não perceberam que Jesus estava do lado deles. Então, muito cuidado com a distração. Muito cuidado com as coisas que podem te distrair da presença de Deus. Porque na nossa vida tão corrida, é fácil a gente falar assim, Otávio, hoje eu tive que cuidar de tanta coisa, que eu não consegui nem rezar um pouco. Quando eu fui rezar à noite, eu dormi. Eu tive tantos problemas. E eu entendo, a vida de todo mundo é corrida. Então você está resolvendo um problema, trabalho, você está pensando na vida familiar, depois você tem que buscar o filho, depois você está cuidando do neto, e você está resolvendo tanta coisa, que você fala, a hora que eu fui rezar, não consegui. Então cuidado com aquilo que distrai. A solução para esse problema, sabe qual é? Não é organizar a sua rotina para conseguir achar um tempo para rezar no fim do dia. A solução para essa distração, gente, não é você organizar a rotina de maneira que ache um tempo para Deus depois. É você inserir Deus ao longo do seu dia. Então você vai mandar um e-mail para alguém, você fala assim, um e-mail importante, você fala, Maria, passa à frente desse e-mail em quem vai receber e que dê certo isso que eu estou propondo. E reza uma Ave Maria e fala, e-mail, vai com Deus. E aí, você vai pegar o carro para ir levar, para ir buscar, e você vai rezar. Então, você não vai se organizar para fazer Deus caber ali no meio da sua rotina. Você vai inserir Deus nela. Fazendo isso, você não vai se esquecer que Deus caminha com você, não vai mais ter esse problema de falar assim, nossa, não consegui rezar hoje, porque Deus está já com você, desde a hora que você acorda, até a hora que você dorme, no meio de todas as suas tarefas. Entende? Então, muito cuidado com tudo aquilo que nos distrai. Muita gente fala, eu vou rezar e eu não consigo, eu me distraio, eu penso em outra coisa. Então, lute contra isso, porque a distração pode te levar ao ponto de você chegar e falar assim, Deus não caminha comigo, não vejo Deus agindo na minha vida. Você está entretido demais com seus próprios problemas. Cuidado. E a segunda ocasião
é quando nós não conhecemos a pessoa. Olha só, conhecer alguém, conhecer, eu conheço você, significa que nós temos intimidade. Presta atenção para você não perder o raciocínio. Conhecer significa ter intimidade com alguém. Ter intimidade com alguém significa que você conhece aquela pessoa profundamente. Eu sei tudo, não precisa nem falar. Eu olho e já sei. Só que para conhecer alguém profundamente, você precisa gastar tempo com a pessoa. Certo? Você não vai conhecer alguém do avesso gastando pouco tempo. Você precisa gastar tempo. E aqui é a parte importante. Há duas formas de você gastar tempo com alguém. Você pode passar o tempo com a pessoa, ou você pode aproveitar o tempo com a pessoa. Passar tempo é superficial. Você vai numa festa, você fica na rodinha, você joga a conversa fora, você faz piada, você está na mesa de truco, você está passando tempo. Não quer dizer que você esteja necessariamente estreitando laços com ninguém, com intimidade com ninguém. Você está passando tempo com as pessoas. Ou você pode aproveitar o tempo com alguém, e aí sim você estreita laços. Aí é uma situação em que você fala, em que você ouve, que você pode falar, sabe que ultimamente eu tenho me sentido assim, eu ando preocupado com isso. Você fala, escuta. Aí você vai estreitando, é o que a gente chama de tempo de qualidade. Não precisa ser muito, mas é proveitoso. É isso que nós precisamos ter com Deus. Cuidado, porque como é a sua oração? Às vezes a sua oração, ou você fala assim, vou rezar, fica 5 minutos pensando em tudo, menos em Deus, se você não rezou, ou você vai lá e fala tudo que você quer e fecha a porta e o pobrezinho de Jesus não tem nem tempo de responder. Só fala, vou passar na igreja, vai lá, solta tudo que você tem que falar para Deus e vai embora. Precisamos aproveitar o nosso tempo na presença de Deus. Olha só, o fato de você estar na presença de Deus não significa que você é íntimo dele. Tem gente que pode vir na adoração há 10 anos e não perde uma missa de domingo e não é íntimo de Deus. Porque você passa tempo com Deus, você não aproveita o tempo de Deus. Você pode estar aqui na adoração, olhando o WhatsApp. Amor, como é o nome daquela loja mesmo que você queria que eu comprasse sapato? Porque eu já estou no shopping, a hora que eu sair daqui eu vou ver se eu dou uma passadinha. Aí fala, fecha os seus olhos e reza, e você não fecha os olhos, você fica olhando para todo mundo. Você está passando tempo com Deus, não quer dizer que você esteja estreitando laços com Ele. Agora, aquele que fecha o olho, que reza, que fala, Senhor, vem, você me conhece, eu estou precisando, eu estou acabado, eu estou mal, me ajuda. Esse está estreitando laços de intimidade com Deus. Esse não vai ter a sensação de que Deus abandonou, porque está conhecendo Deus, está se deixando conhecer por Deus. Tem uma história de intimidade que eu acho tão legal, eu sei que eu já contei aqui, mas ela é tão boa que eu quero que todo mundo saiba, quem não ouviu. Uma vez a Adma falou para mim assim, Otávio, deixa eu te falar uma coisa. Outro dia eu encontrei uma pessoa e ela me disse que não sabe como que eu deixo você pregar, porque você não vale nada. Ela me falou que você não presta, que você é um vagabundo, que de manhã cedo a sua esposa sai para trabalhar e é só ela sair e começa a subir gente no seu apartamento. Mulherada, homem, sobe todo mundo. Hã? Falou que eu era até de Cambé. Falou assim, disse que não podia jamais dar um microfone na sua mão. Mas o legal é o que ela falou depois. Ela falou assim, eu só estou te falando, porque eu sei que você não faz nada disso. É só para você saber como são as pessoas, você vê? Veja, o que é isso? Isso é intimidade. Por quê? Porque ela poderia muito bem falar assim, Otávio, é verdade isso? Porque se for, você nunca mais vai pegar o microfone para falar, não pode. O que levou ela a falar assim, mas eu só estou te falando, mas eu sei que não é verdade. Eu sei que você não faria isso. É porque há intimidade, ela sabe quem sou eu. Quando há intimidade, você sabe o que esperar do outro. Então, ó, só estou te falando. Entende? Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, como é que você age com Deus? Será que você fala, Senhor, por que você fez isso na minha vida? O que aconteceu? Eu estou pedindo uma coisa aqui para você solucionar um problema e vem uma doença, que história é essa? Quanto mais eu rezo, pior fica. Calma lá.
Se você conhece Deus, você vai falar: Jesus, chegou uma doença, mas eu sei que você não faria isso. O meu Jesus traz cura, não traz doença. Então, se o mundo me deu uma doença, Senhor, me ajuda a enfrentar ela. Se eu entrei numa crise, o meu Jesus não dá crise para ninguém, ele dá solução. Entende? Então pensa como está a sua intimidade com Deus, a sua profundidade, porque aí está a solução dos seus problemas. E por fim, já que nós estamos falando de solução, eu queria dizer como essa história acaba para os dois personagens. Porque num momento determinado há revelação. No primeiro caso de Tobi, ele não percebeu. Mesmo depois que ele foi curado, que aconteceu tudo, ele não percebeu que era Deus. Até que o anjo chegou e falou assim: eu sou o anjo Rafael, enviado por Deus, e eu que trouxe a cura para você. Ele falou: nossa, então é isso. Aí diz que eles se prostraram e ficaram 3 horas prostrados no chão. Olha o que acontece aqui, gente. Ele estava vivendo as curas de Deus, porque ele foi curado da cegueira e de tudo mais, e não tinha percebido que aquilo tinha sido graça de Deus. Presta atenção, porque às vezes na sua vida, você também está vivendo diariamente, colhendo graças que Deus te dá, sem perceber que é Deus que está te dando aquela graça. Às vezes alguém que fala: escuta, vai na adoração terça-feira, você está precisando, vai te fazer bem. Aí você vem e te faz bem. Talvez você não percebeu que essa pessoa foi como um anjo de Tobias. Foi uma graça. Às vezes você acorda preocupado com a vida, com o financeiro, com o mau humor, e aí o dia vai acontecendo e quando você vai dormir você não está mais assim, porque muitas coisas aconteceram e você dormiu melhor. Você não percebeu a cura que Deus fez no seu humor ali durante o dia. Então, presta atenção, gente, porque às vezes você está vivendo diariamente, colhendo as curas e as graças que Deus te dá, sem perceber que é Deus. Achando que é o acaso, achando que são coisas que acontecem. Eu acho engraçado de criança, que às vezes ela fala assim: eu tenho filhos, né? E minha filha fala: papai, dá uma massinha. Fala: não, agora não. Ah, você nunca me dá nada. A criança não faz ideia do tanto, não é, Paulo? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Não faz ideia do tanto que você se esforça para que ela tenha água em casa. Não é? Para que ela tenha comida na geladeira. Para que o quarto dela tenha luz. Ela não sabe disso. Então, como não ganhou a massinha, fala: você não me dá nada. Gente, às vezes, nós falamos a mesma coisa para Deus: você não me dá nada que eu peço. Eu vou na adoração, eu peço, nunca ganho nada do que eu peço. E você não percebe que Deus te dá todo o básico que você precisa para viver. Que Deus te dá um lugar para acordar, que Deus põe pessoas na sua vida, que Deus te dá pessoas que te ajudam na fé no momento que você precisa. Você tem toda a cama que Deus te dá. E você às vezes olha para Deus e fala: você não me dá nada. Presta atenção, gente, não seja como Tobi. Abre os olhos para as graças que Deus dá. Saiba que vem de Deus. E os discípulos de Emaús perceberam, mas era tarde demais. Quando eles perceberam o homem partindo o pão, falaram: caramba, acho que é Jesus. E aí diz que Jesus desapareceu. E eles ficaram lá. Nossa, era bom, você viu como ardeu o coração? Mas era tarde demais, gente. Eu fico pensando no arrependimento daqueles homens, falando assim: caramba, se a gente tivesse descoberto lá atrás, 12 quilômetros atrás, que era Jesus, a gente não tinha passado tanto tempo sofrendo à toa e podia ter aproveitado muito mais de Jesus. Podia ter conversado com ele, ter conseguido mais cura, sabe lá o quê? Não seja como os discípulos de Emaús. Descubra Deus, leve Deus logo para a sua vida e para a sua casa, para você não falar a mesma coisa. Senhor, se você tivesse chegado no meu casamento 5 anos atrás, seriam diferentes. Jesus, se eu te soubesse que tinha esse momento de oração, algum tempo atrás, eu teria enfrentado a minha depressão, as minhas dificuldades, a minha crise financeira de outra forma. Demorei.
Não seja como os discípulos de Emaús. Abra os olhos antes que seja tarde demais. Leve Jesus para sua casa, para sua vida, antes que seja tarde demais e você fique no arrependimento. Você fale, se eu soubesse, Jesus, que era bom assim lá atrás. Não, faça isso hoje. Não deixa a coisa perder o prumo para depois você falar, Jesus, se eu tivesse. Não, é hoje. Naquela época, naquela passagem, Jesus desapareceu quando eles descobriram, mas hoje não. Hoje, ainda que você fale, Jesus, eu precisava ter descoberto você e percebido muito tempo atrás, mas só percebi hoje. Jesus fala, então, é o que eu preciso. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. Faça essa experiência, gente. Chama Jesus. Não deixa a coisa tardar. Santo Agostinho se converteu mais velho, depois dos 30 anos. E uma das frases mais famosas dele é quando ele disse, tarde te amei. Tarde te amei. Isso quer dizer assim, como eu fui bobo, eu demorei. Eu devia ter te descoberto antes. Faça isso na sua vida. Mesmo se você chegou no último ônibus da noite e falou assim, Senhor, eu fui descobrir tudo isso agora só. Não importa. Não importa se você encontrou Deus agora. O que importa é que você encontrou. Não tarde. Não deixe para começar a novena amanhã. Não deixe para se confessar semana que vem. Não deixe para falar para o seu marido, para sua esposa, isso que você ouviu aqui. Quando você falar com ele semana que vem, comece já. Antes que seja tarde demais. E você fale, se eu soubesse antes, a minha vida teria sido mais fácil. Então, minha gente, que fique essa lição desses dois personagens. Cuidado para não perder o Deus que caminha com você de vista. Para não ignorar esse Deus que não só te dá tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, mas que é o primeiro que quer curar, estreitar os laços com você. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, então. Fizesse esse exercício de fé, de intimidade com Deus. E você dissesse para Ele assim, Senhor, nessa oração, eu quero sentir você. Eu quero, Jesus, sentir que você está do meu lado. Talvez eu ande distraído, pensando em dinheiro, pensando nos presentes, pensando nos meus próprios problemas, e não percebi que você esse tempo todo estava caminhando comigo. Talvez, Jesus, eu tenha sido até ingrato de reclamar que você não me dá nada. Quando você, na verdade, Senhor, é que me dá tudo. Que hoje seja um divisor de águas, Senhor, e que eu abra os olhos para a Tua presença, antes de ser tarde demais. Então entra na minha família, sonda a minha família, o meu coração, a minha casa, Jesus. Faz a graça acontecer, porque tarde ou não, hoje eu te amo. A graça acontecer, porque tarde ou não, hoje eu te amo.